nós damos início à nossa gravação da aula de lógica. Hoje é o dia 12 de maio de 2020. Quero dar as boas-vindas à Lucilane, à Sabrina, ao Tiago, ao Rafael e a você que nos acompanha nessa aula. E antes de iniciarmos a gravação, eu bati um papo aqui com o pessoal sobre a aula da semana passada, né, dentro do nosso programa, que tratava da temática do Trivium. E a nossa intenção hoje é dar continuidade a esse processo. Eu quero resgatar algumas questões que ainda ficaram faltando da aula passada, do Trivium, também comentar alguma coisa a respeito do Quadrivium. Então, para que você tenha uma visão mais completa de todo o processo, eu quero iniciar pelo conceito do termo artes liberais, né, como uma proposta pedagógica, como uma proposta filosófica, e que acabou sendo, meus queridos, uma extensão da concepção grega de formação do homem autônomo. Então, eu quero, antes de falar quadrivium, antes de falar do trivium, eu quero falar de artes liberais, e antes das artes liberais, do conceito grego de educação. Eu penso que eu tenho aqui um livro, deixa eu só verificar que eu gostaria de mostrar para você. Você me dá um minutinho só para eu pegar aqui o livro aqui no meu escritório? Só um minutinho, por gentileza. Está aqui. Pensei que eu tinha emprestado. Eu quero compartilhar com vocês. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui a câmera. Então, compartilhar aqui o vídeo. Então, vamos lá. Existe um tema, eu já falei desse livro aqui com vocês, mas eu sempre gosto de falar dele com muito carinho, porque ele foi um marco na minha vida acadêmica, tão logo eu o descobri. A minha edição é de 1995. Vocês conseguem visualizar aqui, pessoal, esse livro aqui, ó? Deixa eu aproximar aqui mais a ideia, né? De um professor, deixa eu colocar aqui, ó, Werner Jaeger. Sempre que vocês, o dia que vocês tiverem oportunidade, ele é publicado, olha, pela editora, dá para ver? A editora Martins Fontes. E eu quero iniciar a nossa conversa a partir dessa obra da Martins Fontes, um clássico, chamado Paideia. Então, hoje, quando nós falamos em liberdade, é muito interessante como as palavras, com o passar do tempo, adquirem um significado próprio. Eu me refiro, por ilustração, ao termo liberdade. Hoje, se você se propuser a discutir, né, paidagogos, isso, Lucilene. Hoje, se você se propõe a entrar numa roda de conversa minimamente inteligente e vem à baila o termo liberdade, a interpretação que o seu interlocutor vai dar, ou seus interlocutores vão conferir ao termo liberdade, é o direito de cada um expressar aquilo que pensa. E tomam como ilustração, um exemplo, a possibilidade de registrar, de expressar de uma determinada rede social as suas opiniões, tendências e convicções, né? Como que de uma forma impositiva para que todos aceitem ou pensem da mesma forma. Caso você tenha uma posição contrária àquilo que a pessoa elenca, você acaba se tornando involuntariamente um inimigo pessoal
desse cidadão ou desta cidadã. Né? Ainda no ano passado, quando você teve, ou melhor, né, retrasado, quando houve ocorreram as eleições, e você teve aí, de um lado, partidários do PT e do PSL. Houve até, não sei se vocês recordam, acho que foi em 2018, né? Brigas homéricas, famílias até que se separaram, amizades que foram rompidas, porque a discussão em torno do nome a favor ou contrário do atual presidente, até então candidato, e do seu opositor, virava motivo de discussão pessoal. Então, o termo liberdade, nos dias que correm hoje, traduz-se como essa capacidade de cada um expressar o que bem entende, independentemente das opiniões contrárias. Né? O máximo da liberdade é eu conseguir me cadastrar numa conta de uma rede social e publicar aí o que eu bem entendo. Não era essa a visão que os clássicos tinham do conceito liberdade atribuída à condição antropológica. O homem livre, para os antigos, era aquele ser dotado de inteligência e não só de liberdade. A liberdade precisa ser conduzida, alimentada, guiada pela inteligência. A alma intelectiva, segundo Aristóteles, é aquela composta pelo binômio liberdade ou livre-arbítrio, capacidade de escolher livremente, e inteligência ou razão, ou racionalidade. Então, os antigos, eu me refiro precisamente a partir de Aristóteles, compreendiam que a natureza humana era composta por dois elementos, né, duas bases: a liberdade ou a capacidade de cada um tem de escolher, mas, por outro lado, também essa liberdade iluminada pela inteligência. Né? Uma liberdade desprovida de inteligência pode ser considerada uma libertinagem. Eu escolho não porque eu entendo, mas eu escolho porque é o que me dá teria, fecha aspas. Então, liberdade sem inteligência, quando não guiada pela inteligência, ela se torna libertinagem. A pessoa é movida pelos instintos, pelos impulsos, é uma libertina, mas não é necessariamente uma pessoa livre. Ela é mais escrava dos seus impulsos, dos seus instintos, do que dona de si própria, muito menos dona do seu caminho. Não obstante a isso, também uma inteligência que não seja exercida por meio da liberdade torna-se uma escravidão. Você conhece homens e mulheres inteligentes, mas que são escravos da sua liberdade. Faço como referência, título de exemplo, uma situação de pessoas que até você conheça do seu círculo de relacionamento, pessoas extremamente inteligentes, porém mergulhadas no vício devastador das drogas ou do álcool. Né? Não é livre. Né? Embora inteligente, ela não é livre. Então, os antigos entendiam que uma pessoa livre e uma pessoa, por consequência, equilibrada, tinha essas duas questões. Né? A liberdade e a inteligência. E de onde que Aristóteles tirou essa compreensão, esta concepção, que vem nortear o que nós entendemos por artes liberais? Eu vou chegar lá no trivium e do quadrivium. Os gregos tinham, né, nesse termo aqui, meus queridos, paideia, né, e ela vem aqui, eu vou acompanhar a minha discípula que arriscou aqui o grego, né, paidós, coloquei aqui no bate-papo. Paidós significa criança. Então, a paideia, como um
um conceito das liberais, né, do trivium e do quadrivium, correspondia a duas coisas, pessoal. A formação de um ser humano deve necessariamente ser iniciada, né, a partir da infância. Né? É a partir da infância que todo o processo formativo, e não apenas informativo, deve ocorrer. Por quê? Porque se trata de uma natureza, na concepção grega, e que depois acabou sendo na concepção greco-romana, que depois sendo na tradição clássica, que é a fusão da Grécia e de Roma, a natureza, entendia-se que a natureza humana, ou a antropologia, é mais susceptível de mudança, é uma massa maleável ainda na infância. É na infância que você tem o processo formativo que se inicia, e que se inicia necessariamente por meio da família. Os gregos valorizavam muito o papel da família na formação das suas crianças. Papel esse com digamos, um peso, uma importância psicológica, um valor ético e uma dimensão, vamos dizer assim, universal. Se você quer formar boas pessoas, bons cidadãos, ela tem que ter aí o apoio da família. Então, desse termo paidos, nasce o ideal grego, que é o ideal, né, de uma formação plena do ser humano. Uma formação de natureza física. Os gregos valorizavam muito as atividades físicas. As Olimpíadas nascem em Atenas, e não só nessa cidade, Atenas, a atividade física era valorizada, como também em outras cidades. Em Tebas havia torneios, em Esparta, por excelência, né, uma cidade-estado guerreira, na ilha de Knossos, em Lesbos, em Corinto. Então, há de se considerar aí uma valorização muito grande à saúde física, à estética física, como uma força modeladora da natureza humana. Né? Os exercícios físicos e sua prática traduzem-se por meio de uma disciplina do corpo. Porque, disciplinando o corpo, os gregos entendiam que nós também vamos disciplinar a nossa mente. Isso é muito curioso, porque a neurociência cognitiva, que é uma área agora recente, de uns 40 anos para cá, 50 anos para cá, e a própria educação física compõem essa teoria, essa hipótese dos gregos, qual seja o de que a educação do corpo me conduz à educação da alma. Né? Na verdade, a alma não no sentido religioso, mas a alma no sentido de mente. Quando eu exercito o corpo, eu disciplino a mente. Então, é por essa razão que se tinha aquele ditado tão bonito: corpo são em uma mente sã. Mente sã em um corpo são. Apenas as atividades físicas eram necessárias? É claro que não. Né? Esse ideal formativo também passava pela área da inteligência, né? Dos estudos, da razão, ou, se você assim preferir, o exercício, o treinamento, que eu escrevi aqui no bate-papo, do logos. Né? Há também uma necessidade de uma ginástica mental, e não apenas corporal. E qual é a ginástica mental que nós fazemos? É o estudo. Né? Os gregos, literatos desde o início, né? O início da Grécia se dá com os poetas, então é uma cultura, é uma civilização que vai valorizar muito a leitura, a produção textual, a interpretação de texto. Então, essa formação, essa pedagogia, né, que hoje nós chamamos, a Lucilene foi muito feliz na expressão, nessa educação da criança, ou das crianças,
dos gogós, pedagogia, valorizava igualmente a dimensão da nossa alma, né? A educação da mente. Pois bem, nessa concepção, juntando a educação do corpo com a educação da mente, vamos ter um ideal grego chamado paideia, que é o tema do livro, né? Se você pode perceber aqui, olha, a formação do homem grego. A paideia é que vai explicar, que vai ser o modelo de educação que nós, no Ocidente, entendemos para formar um homem por completo. Quando eu falo homem, é claro, eu falo no sentido de gênero humano, né? Homem e mulher. A paideia, os ideais gregos que depois são absorvidos pelo Império Romano, são aqueles que dão, digamos, pessoal, a perspectiva de uma formação plena do ser humano, mente e corpo. Esse ideal de paideia, que era o motivo que os atenienses davam, né, a educação que eles davam para a criança, Esparta também, para você ter uma ideia, Esparta, a partir dos 12 anos, se eu não estiver enganado, né, a criança já não era mais propriedade da família, né, era o Estado que absorvia a criança para a sua formação militar. Né. Os gregos atenienses, não os gregos espartanos. Os gregos atenienses respeitavam um pouco mais essa intimidade da família, mas investia muito na formação dessas crianças, porque elas entendiam, olha que visão genial, que essas crianças seriam o futuro de Atenas. Então, crianças bem formadas, né, possivelmente se tornarão homens do bem. Né? Então, é muito interessante, porque hoje, tanto na pedagogia, quanto na filosofia e nas licenciaturas, eu sempre falo para os meus futuros alunos, colegas, né, de profissão, meus alunos, futuros colegas de profissão, a semeadura do trabalho do professor não é para o aqui e para agora, né, é para o futuro, né, para o além. Lecionar filosofia, né, significa você semear ideias, né, mas não necessariamente é a garantia de que você vai ver os frutos do seu trabalho, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês querem que eu retome alguma parte? Tá claro? Estou indo muito rápido. Vocês estão conseguindo me ouvir? A conexão está boa? Obrigado, Rafael. Sabrina, Lucy, Thiago, tá claro para vocês? Vocês querem que eu retome alguma coisa? Ok, Sabrina? Penso que Lucilane Lucilane, né? Rafael já respondeu. Lúcio, qualquer dúvida, você levanta a mãozinha. Ah, tá bom. Perfeito. 100% da classe entendeu. Então tá bom. Quando o Império Romano absorve, logo após a morte de Aristóteles, você tem o período socrático, né? A Macedônia é dominada pelo Império Romano. Quando ocorre o processo de helenização, de fusão, esse Império Romano já tinha uma visão, uma concepção de formação, né, de educação. E o Império Romano nunca foi, pessoal, nunca esteve preocupado com artes, com filosofia. Não, o Império Romano era um império militarizado, né? Era um império de militares. Então, a formação era para o soldado, para a guerra. A formação era direcionada para questões de conquista, não de reflexão. Mas a história é muito interessante porque ela acaba tomando um outro rumo e ocorre essa fusão da cultura grega com a cultura romana, e dessa cultura é interessante a questão do direito, que vai ser muito forte no Império Romano e vai influenciar
o modelo pedagógico da formação das crianças, né, e da própria sociedade por tabela. E dessa fusão vão surgir aí, vindo da Grécia, mas se estendendo por toda a Idade Média, um programa chamado Artes Liberais. Eu vou até escrever aqui para você no bate-papo, se me permite. Artes Liberais. As artes liberais eram, eu diria assim, uma correspondência à paideia, né? Só que era, digamos, não apenas uma correspondência, mas era um aperfeiçoamento da paideia grega. Por quê? Porque as artes liberais, de um lado, colocava algumas disciplinas, né, no primeiro momento, na formação, na grade, que era o trivium, as 3 vimos inicialmente na semana passada, disciplinas constituídas do trivium, né? A lógica, a gramática e a retórica. Trivium no sentido de caminho, os 3 caminhos. Lógica eu defino para vocês como a arte do bem pensar para um bem agir. É isso mesmo. Lógica é a arte do bem pensar para um bem agir. A retórica pode ser definida como a arte de convencer e de falar bem com resultados satisfatórios. A arte de convencer bem e falar bem diante do seu público, ter domínio sobre o seu público. E a gramática, a arte de ler, interpretar e escrever bem as ideias produzidas pela mente. Então, essas 3 primeiras categorias eram constitutivas das artes ditas liberais, a primeira fase dessa formação. Em continuidade, né, depois que a pessoa estudasse, né, os 3 ciclos, vamos dizer assim, que seria talvez lá os 3 anos, como nós entendemos hoje, ela partia para uma segunda formação de natureza mais prática, pessoal, que era o quadrivium. Ou seja, as 4 vias, eu fiz até aqui um registro que eu quero colocar nessa ordem aqui para vocês, constituídas pela aritmética, pela geometria, pela música e astronomia. Olha que interessante. O trivium era considerado a formação, era considerada a formação nobre, a formação que educava o pensamento, a lógica, a gramática, a retórica. E você tinha o quadrivium, que era, dentro das artes liberais, aquelas disciplinas mais práticas, mais colocar a mão na massa. Por exemplo, a aritmética, a contagem dos seres materiais, né? A contagem dos animais, ou das pessoas, ou dos cais, das ruas. Né? A geometria, a arte de você medir os elementos da Terra, né? A distância, espaço, altura. A música, como a capacidade de você colocar em prática o som, a arte de você trabalhar com a sonoridade da natureza. E, por fim, a astronomia, disciplina eminentemente prática, como a arte de você conhecer os astros. Eu quero chamar a sua atenção, Sabrina, Lucilane, Rafael, Tiago e você que nos acompanha aqui na aula, que o termo é astronomia, e não astrologia. Astronomia, nomos, lei. Astros, né? Universo, astros, estudo dos astros. Astrologia, não. Astrologia vai lá para o campo da religiosidade, do misticismo, né? Não é astrologia, é astronomia, como ciência mesmo. Então, na Idade Média, o trivium e o quadrivium, eu estou procurando aqui um outro livro que eu gostaria de mostrar para você, chamado Trivium, inclusive, mas
não sei onde está. Estou perdido. Estou olhando aqui para os livros, estou perdido. Não sei onde. Ah, achei. Posso mostrar para vocês esse livro, pessoal? Posso mostrar para vocês? Que é todo mundo curioso. Deixa eu só pegar aqui o livro. Só um minutinho, por favor. Vale a pena você tê-lo. Se quiser comprá-lo, vale a pena. É o livro da irmã Miriam Joseph. É um clássico. Deixa eu liberar aqui a câmera para você. Mas antes eu vou posicionar o livro já para dar o efeito. Ó, pessoal, esse livro aqui, ó, Trivium. As artes liberais da lógica, gramática e retórica. Ó. Consegue ver? Vou virar o livro, tá? Ó. Tem uma capa muito bonita. E ele fala, né, a irmã Miriam, doutora, né, vai explicar aí, né, as bases. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Então, é um livro que vale a pena. Ele é editora... Deixa eu verificar qual é a editora aqui, meus caros. Se você colocar na... Ah, editora é Realizações. Fica na Vila Mariana, essa editora aqui. Trivium. Bonita capa, né? Bonita capa. Então, o que a antiguidade conseguiu formar aí nesse período, que hoje nós chamamos de artes liberais, eles entendiam que um homem feliz, ou em condições de alcançar a sua liberdade, perdão, a sua felicidade, tinha que ser alguém formado nas artes liberais, nas artes que me conduzem aí à felicidade. Então, a felicidade na cultura clássica não era apenas um estado emocional, né, mas confundível com a alegria. Né? Você vê uma pessoa alegre e fala, nossa, puxa, que pessoa, né, tá alegre, não deve ser tão feliz. Muitas vezes, hoje, no Ocidente, nós misturamos o conceito de felicidade com alegria. Uma pessoa feliz na cultura clássica, no trivium, né, nas artes liberais, não precisa ser necessariamente uma pessoa alegre. Você pode estar com problema, pode estar chorando em função do problema, mas você é feliz. Diferente da alegria. Né? Felicidade é um sentimento. Né? A alegria é um estado emocional. Novamente, a felicidade é um sentimento, é um estilo de vida que eu escolho, e a alegria é uma emoção, que é passageira. Hoje você está alegre, depois amanhã você não está alegre. Então, ela é sazonal. Mas se você quer, digamos, me fugiu o termo, contribuir para a formação do homem de uma maneira completa, né, ele precisava ter essa formação de um homem livre, daí as artes liberais. A palavra artes vem do grego ação, né, atitudes, atos. Né. Ars, da palavra arte, significa fazer, né, algo que se aprende, algo que se estuda, algo que se exerce. E essas artes me educam, me levam, me remetem para o exercício da liberdade. Agora eu volto a falar sobre a liberdade. Artes liberais são as artes que vão me preparar
para que eu exerça a minha liberdade por meio da minha inteligência e me realize como pessoa. As artes liberais têm como objetivo, inclusive aí o nosso trivium que foi citado, preparar a pessoa para que ela seja feliz ao se realizar como tal. Então, veja que proposta pedagógica revolucionária, né? Que depois vai ser incorporada nos ideais das primeiras universidades da Europa, depois isso vai sendo disseminado, de modo que hoje as universidades europeias, as mais clássicas, se pautam pelos programas de cursos moldados os valores das artes liberais, né? Porque uma sociedade que não é feliz não é uma sociedade senhora de si. Então, o ideal de liberdade é a possibilidade que eu tenho de me realizar enquanto pessoa. Eu só posso me realizar enquanto pessoa na medida em que eu estudo, eu me preparo para isso. Eu vou ao encontro dessa necessidade munido de cultura, né? Para uma cultura, um conhecimento, uma filosofia que me libertam. Luiz, então os gregos entendiam, os romanos entendiam que uma pessoa sem cultura não poderia ser uma pessoa livre? Eu vou até repetir a pergunta, porque eu gostaria que os quatro ouvissem, entendessem, pensassem e se posicionassem aqui. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Tá? Eu vou repetir a pergunta. Quero que a Sabrina, quero que o Tiago, quero que a Lucilane e o Rafael pensem na pergunta que eu vou fazer e respondam aqui. Tá? Voltando aqui à fita, né? Os clássicos entendiam que uma pessoa é livre quando ela tem a oportunidade de exercer a sua liberdade e de ir em encontro à sua liberdade, e ao fazer as suas escolhas, essa pessoa se realize, e a felicidade é a realização dessa pessoa que se preparou para isso, estudou, ela não treinou apenas o seu corpo, ela exercitou a reflexão, que é o exercício da alma. Daria até o para pensar, que hoje eu acabei esquecendo, né? A reflexão é o exercício da alma, by Luiz Felipe. O que disse não importa, o que importa é a mensagem, né? Então, a pergunta é, então, Luiz, essa é a pergunta. Uma pessoa desprovida de estudos e de cultura, ela não é uma pessoa livre? É a pergunta que me fizeram. Por tabela, eu passo para vocês quatro. Eu gostaria que vocês quatro pensassem nessa pergunta e me respondessem. E por que você está me respondendo dessa forma? Uma pessoa que não participe desse programa de formação da liberdade de estudos não seria uma pessoa livre. Então, uma pessoa ignorante, uma pessoa desprovida desses conhecimentos, dessa cultura, seria uma pessoa escrava? Escrava o quê e de quem? Podem pensar que eu aguardo. Por isso eu tomo a minha água. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Para pensar, aproveita e anoto aqui algumas coisas que eu quero falar também.
que vocês pensam, gente? Uma pessoa sem cultura, sem essa bagagem cultural, seria uma pessoa livre no modo de pensar dos antigos e por quê? Rafael já postou. Ela não seria livre, vai dizer o Rafael, pois a pessoa não está constituída de ferramentas para melhor contribuição para uma melhor interpretação da realidade. Sendo assim, essa pessoa seria escrava na perspectiva de outros, exemplo como ocorre hoje pela fake news e demais bobagens. Ok? Gostei que o Rafael escreveu. Gostaria muito, Sabrina, Lucilene e Tiago, gostaria muito de ler também a contribuição de vocês. Eu aguardo. Enquanto isso, eu vou pensando no que o Rafael aqui escreveu e no que eu quero também comentar com vocês. Vamos lá. Muito bem. Seu Tiago, uma pessoa sem cultura, que seriam as artes liberais da antiguidade e idade média, fica presa em sua própria mente. Eu gostei dessa expressão, Tiago, que você escreveu. Fica presa em sua própria mente. Fica presa, então a mente seria uma prisão. Como bem citou nosso amigo Cris na outra aula. Ah, sim. Ela não está aberta para as verdades universais, se torna a mesma medida de todas as coisas. Protágoras. Lucilene, a pessoa seria condicionada pelo outro, por não ter visão de mundo, sem olhar, óculos, e estranhamento para tudo e todos, ou seja, o senso comum. A pessoa, no caso, né, Tiago, Lucilene, seria refém das suas doxas, né? Refém das suas doxas. E vamos aguardar agora. Ela ficou por último porque ela pediu, né, a Sabrina, professor, eu ficar por último, quero fechar com chave de ouro. Então, vamos aguardar aqui a contribuição da senhorita Sabrina. Interessante que vocês escreveram. A Sabrina vai escrever. Aliás, antes, hoje a coisa está rendendo, hein?
A pessoa seria condicionada pelo outro por não ter visão de mundo, dizia Lucilene, sem olhar de estranhamento para todos e todos, ou seja, o senso comum andóxico que nós lemos, né? Sabrina, representação da escravidão da sua própria ignorância. Representação da escravização, ou da escravidão, Sabrina, ao invés de escravização. Escravidão da sua própria ignorância, onde o conhecimento é a representação da liberdade. Entretanto, se qualquer indivíduo sente-se contente de maneira que se encontra para ele, o mesmo é livre em sua visão. É verdade. É o caso das pessoas alienadas. As pessoas alienadas são livres. Para elas, são felizes. Na circunscrição que elas se encontram. Visto de um olhar da sociedade, é preso em sua arrogância. Olha que curioso. Cada um de vocês usou uma palavra muito forte aqui e que se vinculam. Vejam, o Rafael escreveu... Qual foi o termo que você usou, Rafael, que eu gostei? Melhor interpretação da realidade. O Tiago usou uma outra expressão que foi muito querida aqui. A pessoa não está aberta para as verdades universais. A Lucilene já usou o termo estranhamento, né? Seja senso comum. E a Sabrina utilizou o termo preso em sua arrogância. Vocês traduziram aí o exercício que eu passei. Porque hoje nós entendemos a ideia, né, de escravidão, ser escravo, como alguém pobre, como alguém pobre financeiramente, alguém desprovido de recursos materiais. Mas a verdadeira pobreza, né, nas artes liberais não seria a pobreza material. E vocês quatro foram muito assertivos nisso. A pobreza que nos escraviza é a pobreza espiritual. É tudo aquilo que me prende a um mundo, a um modo limitado de entender a realidade, tipo o mito da caverna, né, as correntes que nos prendem, e fazendo-nos acreditar que o mundo é exatamente dessa forma e não de outra. Né? O mundo é aquela caixinha sobre a qual eu localizo os meus valores, os meus princípios. Tá? Então, a pobreza real é a pobreza espiritual. E as artes liberais vão me preparar para vencer a pobreza do espírito. As artes liberais vão me preparar para eu vencer, já respondo a você, Lucilene, seu comentário, a vencer a pobreza do espírito, tá? Que aí independe das condições sociais e econômicas da pessoa. Não é verdade? Então, olha que interessante, a verdadeira liberdade é a liberdade do espírito, e não a liberdade financeira, ou a liberdade, digamos, religiosa, ou a liberdade política. A verdadeira liberdade é do espírito. Por isso que nós falamos artes liberais. São os conhecimentos, o Trivium vai ter um papel decisivo nisso, que me educam, que me levam, que me permite ir em busca dos meus ideais, né, que eu me proponho a fazer. Lúcia vai dizer, a partir do olhar do estranhamento, conseguimos sair do comodismo. Sem dúvida, porque o que me tira, Lucilene, do comodismo? O meu olhar. E por que esse olhar é de estranhamento? Porque não é um olhar que se conforma com a realidade, com a mesmice. Veja vocês quatro, e você que nos assiste nessa aula gravada. Olha a pessoa que você está, digamos, se tornando. Olha a pessoa que você está se transformando. Olha, a filosofia não muda a cabeça de uma pessoa?
E aí eu faço uma nova pergunta, a pergunta desafio para vocês quatro. Do que estamos aqui entre amigos, fiquem à vontade para responder. Do que a filosofia te libertou? Olhe para o tempo que vocês entrou na Unítaro, no curso de filosofia, e eu entro nessa brincadeira, vou responder também essa pergunta. Do que a filosofia te libertou? A mim, a filosofia me libertou da impaciência diante do outro. Eu era muito impaciente diante do outro. Me libertou da minha impaciência diante do outro. Com vocês quatro, Tiago, Rafael, Sabrina e Lucilene, do que a filosofia te libertou? Eu aguardo a sua resposta. Pode caprichar. Do que a filosofia te libertou, meus caros? Lucilene, aprendi a conviver com o diferente. O que é o diferente, Lucy? O que você me definiria como diferente? Conviver com o diferente. Vamos ver, Rafael. Lúcio, estou no aguardo da sua definição. Rafael coloca: a filosofia me libertou do desconhecimento mínimo que havia a respeito de mim. Hoje me conheço mais, porém ainda não estou completo. Interessante, Rafael, muito interessante. Na verdade, espero não chegar à completude, pois assim continuarei a caminhar em busca da verdade subjetiva. É um buscador. Rafael é um buscador. O Tiago, antes de começar a estudar filosofia, eu estudava teologia, muito pouco, mas o bastante para me tornar arrogante. Olha que interessante. Nunca vi você arrogante, Tiago. Então você trabalhou bem nisso, viu? Nunca vi em você algum traço dessa natureza. Parabéns aí pelo depoimento. Quando parti para a filosofia, eu comecei a refletir mais, ao invés de achar que sabia. A teologia traz uma zona de conforto. Eu concordo com você, Tiago. A teologia nos traz uma zona de conforto. É uma mensagem para confortar. Já a filosofia é uma mensagem, um trivium, para desconfortar. Me ajudou a ser mais humilde diante do conhecimento. Que bonito. A Lucy voltou às ações e às atitudes que o meu próximo tem em relação à minha pessoa. Ah, entendi.
entendi. Importante, Lucy. Importante. A Sabrina me libertou do comodismo. Nossa, eu nunca pude imaginar uma Sabrina acomodada, viu, Sabrina? Você nunca me passou essa imagem, não, nunca percebi isso. Mas quer dizer que libertou do comodismo. Antes, qualquer leitura era apenas uma leitura, apenas uma análise, apenas um pensamento. Na filosofia, amadureceu o olhar. Amadurecer o olhar, que interessante. Olhei para as mesmas coisas que observava antes, só que com uma perspectiva diferente, algo trabalhado. Olha que interessante, né, gente? Valioso. E a Lucilane termina dizendo: amo trocas de experiências com o outro. Se você, inclusive você que nos acompanha nessa gravação, reler esses belíssimos depoimentos, você vai perceber que os 4 colegas, né, vocês 4, Lucy, Sabrina, Rafael, Tiago, tem um denominador comum, que nem foi combinado, cada um está na sua casa, né? Que é o denominador do percurso que o espírito na sua vida fez. O espírito não no sentido religioso do termo, pessoal, mas, digamos aí, o percurso do espírito humano, que é a sua razão, a sua inteligência. Então, vocês dizem que foram afetados pelo estudo aí do Trivium, e, a partir disso, vocês se libertaram, digamos, de si próprios. Né? É muito interessante, eu tenho essa expressão, quando alguém está preso por algum preconceito, eu digo, né, fulano de tal saiu de tal lugar, mas tal lugar ou tal preconceito não saiu dele. Então, quando vocês dão esses depoimentos tão bonitos, sem saber, né, que seria a nossa conversa hoje, a conversa está exatamente por aí, né, na verificação do que a minha mente pode trabalhar. Então, o Trivium e o Quadrivium vão ser a metodologia da Idade Média, que vão me preparar para o exercício pleno da liberdade. Isso é muito, muito interessante. Semana que vem nós já vamos tratar de outro assunto, né? Infelizmente, mas você vê que coisa interessante, né? Quando se fala da questão do Trivium. E quando vocês tiverem a disciplina Trivium ou desenvolvimento intelectual, vocês vão lembrar aí das nossas conversas, tá bom? Eu quero agradecer aí o depoimento de vocês, né? Hoje foi uma aula muito reflexiva, pelo menos de minha parte. Não sei como que vocês aproveitaram. E quero dizer que amanhã eu vou mandar o link para vocês e para o pessoal da outra turma para falarmos da prova. Vai ser a prova, vai ser EAD, vai ser na casa de vocês, né? Vai ser no mês que vem, nós vamos cumprir o calendário normalmente, e eu quero explicar como que vai ser a prova online, vocês vão ter um horário aí para poder fazer as provas com calma, né? Quero tranquilizar vocês nesse sentido. Que bom, Lucilane, que a aula foi sensacional para você, eu creio que para todos. Eu sempre preparo a aula, deixa eu contar um segredo para vocês. É claro, a gente segue o planejamento dos temas da aula, mas eu sempre procuro pensar de que maneira essa aula pode afetar a sua vida ou ela ingressar na sua mente e te dar o retorno para você já despertar alguma coisa dentro de você. Né? Eu sempre procuro, por meio das aulas, dos exemplos que eu crio aqui, do roteiro da aula, fazer com que vocês se sintam incomodados. Né? Não é uma exposição teórica apenas. Então, eu fico muito feliz nesse sentido. Em relação ao tema de hoje, alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Eu vou disponibilizar material sobre o Trivium, sim, para vocês, a parte histórica disso, eu sei que vocês adoram isso. Há 3 textos de um grande amigo meu, professor doutor Marco Chabu,
que leciona na instituição, né? Doutor em filosofia, jovem, mas cabeça muito boa, que eu vou disponibilizar para vocês esse material. Vocês querem? Queremos! Perfeito, perfeito, então. Pessoal, muito obrigado pela nossa conversa, aí pela oportunidade da gente conversar. Eu vou salvar essa aula também. O Rafael já falou que quer, que sim. 1-0 já. Daqui a pouco todo mundo vai falar, também quero. Eu vou disponibilizar. Para você que assiste a nossa aula, também não teve a oportunidade de estar aqui conosco, né? Seja também bem-vindo. E até a próxima semana, meus caros. Tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço, Sabrina. Obrigado, Tiago, também pelo carinho, Lúcia, Rafael, obrigado mesmo. Gratidão também é minha.